We're looking into a picture going around online of a 2002 episode of The Simpsons. It shows Donald Trump touching a glowing orb with two Middle Eastern-looking men. Well, last month, President Trump did just that with the king of Saudi Arabia and the president of Egypt. Os Simpsons pode ter previsto algo inacreditável. A série nos surpreendeu ao prever grandes eventos, como a presidência de Donald Trump e a gripe de Osaka. Mas isso não é tudo. Neste vídeo também vamos descobrir quais foram suas previsões sobre os robôs se revoltarem contra os humanos. Fique ligado se quiser ver por si mesmo por que as previsões de Os Simpsons para 2025 são tão inacreditáveis. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Tradutor de linguagem infantil. Qualquer um que já passou um tempo perto de um bebê chorando sabe como pode ser frustrante tentar descobrir o que eles querem, especialmente quando eles ainda não sabem falar. É uma daquelas frustrações universais com as quais todos podem se identificar. Bem, Os Simpsons fez uma abordagem hilária desse dilema em um episódio, e essa pode ser uma previsão que talvez se torne realidade mais cedo do que pensávamos. No episódio, um personagem genial cria um dispositivo que traduz o choro dos bebês para algo que os adultos realmente conseguem entender. A ideia é tão engraçada quanto é genial, nos dando uma visão interessante e divertida de como um simples mal-entendido pode se transformar em um momento caótico da criação dos nossos filhos. Mas embora a cena seja feita apenas para a diversão, a ideia por trás disso é realmente incrível. E o que é ainda mais legal é que esse conceito pode não estar tão distante da realidade quanto parece. Pesquisadores e cientistas já estão trabalhando em tecnologias para analisar sons de maneiras que nunca imaginamos, o que significa que uma versão da vida real deste tradutor de bebês pode estar no horizonte. Graças aos Simpsons, podemos estar um passo mais perto de tornar os cuidados com os bebês um pouco menos parecidos com um jogo de adivinhação. À medida que a tecnologia continua a avançar, as previsões de Os Simpsons estão se tornando cada vez mais relevantes. Sua visão sobre a inteligência artificial, por exemplo, é um outro aviso que não devemos ignorar. IA revoltada. O aviso de Os Simpsons. Todos nós já ouvimos falar dos possíveis perigos da inteligência artificial. Mas e se Os Simpsons previu um futuro onde a IA passa de útil para prejudicial? A inteligência artificial está avançando mais rápido do que nunca. E embora seja super emocionante ver como ela está tornando a vida mais fácil, há também um lado um pouco assustador nisso. E se disséssemos que Os Simpsons pode ter previsto um futuro bastante perturbador para a IA? Em um episódio de 2016, a família visita um parque temático onde todos os funcionários são robôs. O que começa como uma experiência intrigante, rapidamente sai dos trilhos quando a IA se revolta, atacando os humanos e causando o caos. E não é apenas um plot twist maluco. É uma visão assustadora do que poderia acontecer se a IA for longe demais. A trama levanta algumas grandes questões sobre o papel da IA em nosso futuro. Para começar, será que a IA poderia acabar assumindo empregos, deixando trabalhadores sem trabalho e tornando o desemprego ainda pior do que já é? Isso é uma preocupação real. E tem também a ideia ainda mais assustadora de que, à medida que a IA se desenvolve, podemos criar algo muito mais inteligente do que nós. Mas e se ela voltar essa inteligência superior contra seus criadores? Os cientistas têm soado o alarme sobre isso há anos. À medida que a IA continua evoluindo, poderíamos acabar com uma tecnologia que simplesmente não podemos mais controlar. Jürgen Schmidhuber, um grande nome no mundo da ciência e da tecnologia, alertou que a IA poderia levar a um crescimento tecnológico descontrolado, mudando totalmente a sociedade nas próximas décadas. Parece que Os Simpsons pode ter tido razão, afinal. Mas a IA não é o único conceito futurista que Os Simpsons previu. O programa também previu um mundo com carros voadores. Carros voadores. De trabalhadores robôs a carros voadores, o futuro que parecia impossível está lentamente começando a tomar forma.
E é meio louco como o Simpsons sempre parece prever essas coisas. É quase como se o programa tivesse uma bola de cristal ou algo do tipo. Pegue o episódio de 2005 Futurodrama, por exemplo. Neste episódio, Bart e Lisa conseguem ver suas vidas no futuro, em 2013, graças à máquina do Professor Frink. O episódio, no verdadeiro estilo de Os Simpsons, imagina um futuro onde carros voadores são tão comuns quanto qualquer outro carro. Parecia um pouco ridículo naquela época, assim como De Volta para o Futuro Parte 2 também superestimou a tecnologia que teríamos na década de 2013. Enquanto a sociedade em 2013 estava mais obcecada com tendências de moda peculiares, como macacões, os carros voadores ainda eram um sonho distante. Mas aqui está a parte interessante. Mesmo os Simpsons estando à frente de seu tempo naquela época, a tecnologia veio se atualizando na última década. A Hyundai havia prometido que carros voadores fariam parte do futuro do Uber até 2023, mas esse prazo chegou e passou sem nenhum veículo aéreo à vista. No entanto, ainda há esperança no horizonte. É aqui que entra a Samsung Sky, uma empresa com uma chance real de tornar esse sonho de ficção científica realidade até 2025. Em dezembro de 2023, seu carro voador, o Switchblade, fez seu primeiro voo, atingindo 152 metros acima do solo. Foi um grande passo à frente, e a empresa disse aos veículos de notícias que estava há apenas 2 anos de produzir em massa o Switchblade para compradores interessados. Imagine só isso: dirigir seu carro na estrada e então voá-lo sem esforço pelo céu. Essa é a promessa do Switchblade. Mas antes de começar a se imaginar voando por cima dos congestionamentos, há uma pegadinha aqui. Para voar pelo céu, você precisará de uma licença de piloto. Sem mencionar que o preço do carro fica em torno de $170 mil ou mais. O que definitivamente deve fazer você pensar 2 vezes. Ainda assim, com carros voadores se tornando uma realidade, parece que os Simpsons pode ter previsto algo afinal. Quem sabe nos próximos anos poderemos olhar para o trânsito de uma forma totalmente nova. E por falar sobre a realidade, os Simpsons também acertou em cheio na próxima previsão sobre o novo presidente americano. As eleições presidenciais de Donald Trump. A previsão mais incrível até hoje foi a de que Donald Trump seria presidente. Em um episódio de 1998 intitulado Bart no Futuro, Donald Trump é mostrado como o 45º presidente dos Estados Unidos. Naquela época, Trump era uma estrela de reality shows e empresário, ainda muito distante do mundo político. Os roteiristas dos episódios mais tarde alegaram que aquilo foi apenas uma piada baseada na personalidade extravagante de Trump. No entanto, quando Trump anunciou sua candidatura em 2015 e depois venceu a eleição em 2016, a previsão de Os Simpsons se tornou o assunto de Hollywood. Seja porque foi apenas um palpite de sorte ou mera criatividade que acidentalmente atingiu o alvo, o episódio continua sendo um mistério na história política americana. E é aqui que tudo fica realmente intrigante. Os Simpsons também previu que Trump venceria a eleição de 2024. Curiosamente, Al Jean, um roteirista de Os Simpsons, compartilhou no X que o programa realmente previu isso em 2016. Durante um episódio em que a família Simpson viaja para o futuro, Homer passa por uma placa que diz Trump 2024, o que foi simplesmente incrível quando você pensa bem. O que é ainda mais inacreditável é que esse episódio foi ao ar muito antes de Trump se tornar presidente pela primeira vez. E os Simpsons não parou por aí. Além de já ter previsto a presidência de Trump em um episódio anterior, a série menciona até que o próximo presidente depois de Trump teria que lidar com problemas orçamentários causados por seu mandato. Quando a eleição presidencial aconteceu, em novembro daquele ano, os fãs do programa estavam esperando ansiosamente para ver se os Simpsons provou mais uma vez como suas previsões são certeiras. E se você ainda estava cético, já conseguiu imaginar como os produtores do programa conseguiram prever que Trump não apenas concorreria à presidência, mas de fato venceria? Foi honestamente inacreditável, e até hoje continua um tanto misterioso. E agora que já falamos sobre Trump, vamos ver o que os Simpsons tinha a dizer sobre sua filha. Ivanka Trump na fila para se tornar a futura presidente. Será que os roteiristas de Os Simpsons têm uma obsessão por Donald Trump e sua família?
Bem, antes de você tirar conclusões precipitadas, vamos dar uma olhada mais de perto em um momento sutil da série. Até agora, os Simpsons já tinha ficado conhecido por sua habilidade de prever com precisão grandes eventos políticos como a eleição de Donald Trump para a presidência. Mas a série não parou por aí. Em um episódio que foi ao ar em outubro de 2016, os roteiristas deram a dica de que Ivanka Trump, a filha de Donald Trump, poderia concorrer à presidência também. Essa previsão se destacou em um episódio em que Homer Simpson é visto usando um broche de campanha com os dizeres Ivanka 2028. Embora seja fácil ignorar isso como apenas uma piada dos roteiristas, na verdade é bastante revelador. A previsão sobre a possível candidatura presidencial de Ivanka não é um acidente. É provável que seja uma escolha calculada, especialmente considerando o crescimento da influência de Ivanka na política impulsionado pela tutela de seu pai. Quando os Simpsons faz uma previsão, muitas vezes ela tem uma conexão mais profunda com a realidade, e neste caso não é diferente. Embora não possamos dizer com certeza se Ivanka concorrerá à presidência, e muito menos se irá ganhar, o histórico do programa de fazer previsões precisas nos faz pensar. O que é ainda mais interessante é que uma possível presidência de Ivanka pode sinalizar algo maior: a possibilidade de uma mulher se tornar presidente dos Estados Unidos. Então, o que você acharia se Ivanka Trump realmente decidisse concorrer à presidência? Parece inesperado, mas conhecendo o histórico de Os Simpsons, talvez seja bom ficar de olho nessa possibilidade. E isso não é tudo. A próxima previsão estava muito à frente de seu tempo. Os Simpsons sugeriu o surgimento de uma tecnologia alimentar futurística que poderia mudar a maneira como vivenciamos as refeições. Comida de realidade virtual. Será que a realidade virtual poderia substituir nossas comidas favoritas? Os Simpsons lançou essa ideia anos atrás e o mundo da tecnologia está começando a torná-la real. Tudo começou no episódio Casa na Árvore dos Horrores 6, da 7ª temporada, onde Homer e Marge aparecem apreciando uma sobremesa virtual através de canudos, enquanto usam seus fones de realidade virtual. Na época parecia uma ideia absurda e exagerada. Quem poderia imaginar comer sem realmente saborear um alimento real? Parecia algo saído da ficção científica, mas se voltarmos para o presente, estamos começando a ver a possibilidade de um futuro onde a realidade virtual pode mudar a forma como fazemos nossas refeições. É difícil acreditar que a tecnologia poderia impactar algo tão básico como a comida, certo? Mas conhecendo os Simpsons, sabemos que suas previsões muitas vezes acabam mais próximas da realidade do que esperávamos. Com o ritmo acelerado dos avanços na tecnologia, o que antes parecia improvável está começando a ficar mais plausível. Na verdade, já está acontecendo. Os cruzeiros da Royal Caribbean estão planejando oferecer aos hóspedes uma experiência gastronômica de realidade virtual, provando que o que parecia uma piada há apenas algumas décadas pode em breve ser a próxima grande novidade da gastronomia. Imagine desfrutar de todas as suas comidas favoritas sem se preocupar com calorias, sem mais invasões noturnas à geladeira ou contagem de carboidratos. Com a comida de realidade virtual, você pode experimentar pratos digitais de uma forma completamente envolvente, sem nunca ganhar 1 quilo sequer. Empresas como a Aerobanquets RMX já estão expandindo os limites ao criar experiências de realidade virtual que simulam não apenas a aparência e a sensação da comida, mas também os cheiros e sons. É como entrar em um mundo de fantasia onde você pode saborear cada mordida sem a culpa e as calorias. Mas aqui está a questão. A comida de realidade virtual não é apenas sobre saborear as refeições sem quaisquer consequências. Ela também está abrindo novas possibilidades de como vivenciamos a comida. Imagine ser capaz de acompanhar a jornada dos seus alimentos até você, aprender sobre agricultura sustentável, ou mesmo cozinhar ao lado de um chefe virtual, guiando você em cada passo do caminho. O que começou como uma piada exagerada em Os Simpsons está rapidamente se tornando cada vez mais plausível. Conforme a tecnologia avança, a ideia de comida de realidade virtual pode mudar a maneira como pensamos sobre a alimentação. Então, quem sabe? O futuro pode nos trazer experiências gastronômicas que nunca imaginávamos. E agora, vamos ver outra previsão de Os Simpsons sobre uma tecnologia que ainda está em seus estágios iniciais:
Hologramas. Você já sentiu que a tecnologia está se movendo tão rápido que você está o tempo todo tentando alcançar ela? Em um minuto é tudo sobre o último celular, e no minuto seguinte estamos falando sobre hologramas. Mas aqui está a parte mais incrível. Os Simpsons pode já ter previsto isso. Hoje em dia, a tecnologia está evoluindo tão rápido que parece que mal conseguimos acompanhar. Mas se você olhar para os Simpsons, é como se a série já estivesse vivendo no futuro. Ela está sempre anos à frente nesse jogo. Em um dos seus episódios, Bart tem uma visão do futuro usando uma das invenções malucas do Professor Frink. E o que ele vê é um tanto impressionante. A visão do futuro mostra um Bart mais velho e preguiçoso, recebendo uma mensagem de holograma convidando ele e seus amigos para um show em um clube. E aqui está a verdadeira questão. Como os Simpsons teve a ideia de hologramas serem uma realidade em primeiro lugar? E como é possível que em 2025 os hologramas possam se tornar tão comuns quanto enviar mensagens pelo celular? Ok, talvez seja um pouco exagerado. Mas preste atenção. Já temos algumas tecnologias realmente legais, como os hologramas de alta definição da DreamHawk. Essas telas de 3 lados podem mostrar imagens tridimensionais de pessoas, lugares ou qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Imagine relaxar na sua sala de estar enquanto assiste seu amigo do outro lado do mundo, te ensinando a última dança viral do TikTok em 3 dimensões. Mas o que acontece quando as máquinas começam a pensar por si mesmas? Os Simpsons têm uma resposta, mas ela não é muito boa. Robôs e IA se revoltando. Agora aqui está algo que os Simpsons pode ter acertado muito antes de qualquer outra pessoa. Robôs assumindo muito mais do que apenas empregos em fábricas. Você já deve ter visto os robôs garçons no Japão e os carros autônomos que estão prestes a substituir os motoristas. Mas não são apenas as tarefas físicas que estão sendo automatizadas. Até mesmo empregos criativos podem estar em risco. A inteligência artificial já está começando a abordar tarefas como programação, consultoria financeira e até mesmo design gráfico. Parece loucura pensar que podemos estar caminhando para um futuro onde a inteligência artificial se revoltará contra os seres humanos, certo? Bem, não é tão absurdo quanto parece. Recentemente, um engenheiro do Google perdeu o emprego após alegar que a inteligência artificial da empresa estava se tornando realista demais. Estamos nos aproximando de uma inteligência artificial que pode aprender, se adaptar e, quem sabe, até sentir emoções como os humanos. A linha entre a ficção e a realidade está ficando cada vez mais difícil de enxergar. Você se lembra daquele episódio de Os Simpsons de 1994? O mundo de comichão e coçadinha. Nele, a família visita um parque temático administrado por robôs e tudo vira uma confusão quando os robôs se tornam super inteligentes, e você já deve ter adivinhado, se voltam contra seus criadores humanos. Naquela época, era apenas um desenho animado engraçado, mas, com as coisas que estão acontecendo na vida real, parece um pouco diferente agora. À medida que a inteligência artificial continua a ficar mais inteligente, a ideia de máquinas pensando por si mesmas, ou mesmo decidindo que os humanos estão em seu caminho, não parece tão impossível. Mas o que acontece quando a tecnologia começa a controlar nossas mentes? Os Simpsons explorou essa ideia em um episódio assustador que está prestes a se tornar muito real. Controle mental através da música. Os Simpsons é mais do que apenas uma comédia, especialmente quando começa a prever eventos da vida real, como este exemplo incrível. Ao longo dos anos, as pessoas frequentemente se perguntam com que frequência os Simpsons fez previsões assustadoramente precisas, e muitos acham a resposta um pouco perturbadora. Neste episódio em particular, Bart, Nelson, Milhouse e Ralph são selecionados para formar uma boy band chamada Companhia em Festa. Mas, como acontece com muitas tramas de Os Simpsons, havia uma reviravolta mais sombria à espreita. No episódio, a música de sucesso da banda vem com um estranho videoclipe com um mantra estranho que, quando você lê ao contrário, na verdade quer dizer junte-se à Marinha. As coisas ficam ainda mais esquisitas quando descobrimos que a música viciante e o vídeo meio maluco estavam na verdade fazendo lavagem cerebral nas pessoas de Springfield para se juntarem ao exército. Lisa descobre tudo quando confronta o produtor musical
e descobre que ele é, na verdade, um tenente da Marinha. Ele revela tudo, contando sobre como a música tem sido usada para recrutamento militar há um longo tempo. Isso não é apenas uma história fictícia da série. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram música e entretenimento como uma forma de encorajar os jovens a se alistarem. Acontece que o poder do entretenimento nas escolhas das pessoas é muito mais real do que podemos imaginar. Então, quando os Simpsons falam em controle mental através da música, isso faz a gente se perguntar se é apenas uma trama maluca ou se os criadores do programa sabiam de algo que ninguém mais percebeu. Dada a quantidade de vezes que os Simpsons previu o futuro com precisão, talvez seja hora de prestar um pouco mais de atenção ao que eles podem estar sugerindo. Os Simpsons já nos mostrou uma série de previsões que estão começando a parecer reais. Esse, infelizmente, é o caso da nossa próxima previsão: a próxima Guerra Mundial. Guerra em 2025. Será que uma brincadeira inofensiva em um desenho animado dos anos 80 poderia estar apontando para algo muito mais preocupante sobre nosso futuro? Em 22 de novembro de 1987, os Simpsons exibiu um episódio especial quando ainda era um quadro do The Tracy Ullman Show. O episódio era cheio de piadas, mas se você olhar um pouco mais de perto, pode ter algo mais profundo acontecendo por baixo do humor. E antes que você pense que estamos analisando demais isso, ouça só. Algumas das previsões mais precisas feitas em Os Simpsons foram pequenas referências discretas às quais a maioria das pessoas nem prestou atenção. É loucura pensar nisso, mas às vezes são esses momentos quase imperceptíveis que acabam sendo os mais certeiros. Neste episódio em particular, Homer Simpson faz uma pegadinha com sua família, assustando todo mundo com avisos da Terceira Guerra Mundial. Ele os acorda em pânico, dizendo para correrem para o abrigo nuclear, agindo como se o fim do mundo estivesse chegando. Então aqui está a questão. Você realmente acha que um abrigo improvisado qualquer poderia proteger sua família de uma explosão nuclear? Essa é uma questão que deixaremos para os profissionais, mas o episódio foi claramente uma piada, tirando sarro do pânico que poderia acontecer se um conflito global de verdade chegasse muito perto. Honestamente, a ideia de que famílias comuns podem ter que agir como Homer foi uma previsão bastante ousada na época. Avançando para hoje, estamos muito mais próximos daquele cenário de uma Terceira Guerra Mundial do que estávamos no final dos anos 80. Primeiro tivemos um susto global em 2020, com tensões aumentando mesmo antes da pandemia acontecer. Depois, se você está de olho na política mundial, sabe que há conflitos acontecendo em todo o mundo. Então a grande questão é: será que 2025 pode ser o ano em que toda essa pressão vai explodir? Poderíamos ver nações levando seus conflitos longe demais, causando uma grande guerra global? Bem, a capacidade de Os Simpsons de prever o futuro não para por aí. Um outro episódio também tocou em um tópico que parece bastante familiar, pois ele previu uma pandemia. A gripe de Osaka. No episódio de Os Simpsons, Marge vai para a cadeia, da quarta temporada. Vemos uma situação caótica, mas estranhamente próxima do nosso passado recente. O episódio, que é essencialmente um especial de Dia das Mães, mostra o quanto Marge realmente significa para a cidade de Springfield. Quando ela é repentinamente presa, a cidade inteira percebe o quanto depende dela. Mas enquanto isso acontece, há também uma subtrama interessante sobre uma doença que está se espalhando rapidamente por Springfield. Tudo começa com uma nova máquina de suco sendo enviada de Osaka, no Japão. Um dos trabalhadores da fábrica está com uma gripe, e seus vírus acabam contaminando as máquinas de suco. Essas máquinas contaminadas são então enviadas para várias casas de Springfield, e, em pouco tempo, a cidade inteira está infectada. A gripe fica conhecida como a gripe de Osaka e se espalha como um incêndio. Embora pareça bizarro, isso levanta uma questão bastante inquietante. Algo assim poderia realmente acontecer na vida real? Uma doença mortal, ou vírus, poderia se espalhar acidentalmente pelo mundo por causa de um erro do fabricante, especialmente se um dos seus trabalhadores estava doente? É definitivamente um pensamento assustador, e com a forma como os Simpsons têm um talento especial para prever eventos futuros, não é tão absurdo pensar que algo semelhante poderia acontecer.
Às vezes, as tramas mais loucas de Os Simpsons acabam chegando um pouco perto demais da realidade. Embora o programa seja conhecido por suas histórias malucas, ele também nos dá uma visão de algumas questões do mundo real, como o futuro da energia renovável. Energia renovável. Você não vai acreditar como Os Simpsons previu o futuro de uma forma tão casual dessa vez. No episódio 582, Lisa Simpson cria um carro movido a energia solar para competir em uma corrida. Parece o momento perfeito para a energia limpa brilhar. Mas as coisas mudam quando uma empresa usa um dirigível para bloquear o sol, impedindo Lisa de cruzar a linha de chegada e fazendo com que a plateia deboche dela. A princípio, parece apenas mais um momento engraçado, mas olhe um pouco mais de perto e é assustadoramente preciso. Hoje, estamos correndo em direção a um futuro movido a energia limpa e carros solares não são mais um sonho distante. É bem possível que, ainda em 2025, os carros movidos a energia solar possam ser uma visão comum nas estradas. Mas aqui está a parte surpreendente. Os Simpsons não apenas previu o surgimento da energia limpa, mas também a resistência das grandes corporações que estão relutantes em se afastar das fontes tradicionais de energia. Essas empresas são grandes competidores no mercado global, e por mais que nós queiramos um futuro mais limpo, a oposição delas pode atrasar as coisas. Essa batalha já está se desenrolando, e se a história serve de aprendizado, é provável que continue nos próximos anos. E se isso não for impressionante o suficiente, espere até ouvir a próxima previsão. Presos em uma cúpula. Será que o governo poderia realmente nos prender em uma cúpula para controlar nosso consumo? Parece ficção científica, mas Os Simpsons pode ter previsto exatamente isso. Em uma cena do filme Os Simpsons, de 2007, vemos uma cidade sendo fechada embaixo de uma cúpula de vidro pelo governo. Hoje em dia, com a maneira como o custo de vida está subindo, essa previsão não parece mais tão extrema. Imagine se, em 2025, o governo nos colocar em um ambiente controlado para limitar o quanto consumimos. O programa até imaginou que cortariam a eletricidade e a internet, deixando todo mundo preso. Será que isso poderia realmente acontecer? É um pensamento assustador, mas como os Simpsons nos mostra de novo e de novo, às vezes suas previsões mais inacreditáveis acabam se tornando mais próximas da realidade do que gostaríamos. A ideia de uma cúpula controlada pelo governo até parece possível, mas a próxima previsão nos leva a um território ainda mais inacreditável. Buracos negros na Terra. Os buracos negros ainda são um grande mistério para a ciência. Embora seja confirmado que eles existem, há muito que não entendemos sobre eles. Mas e se os Simpsons previu como um buraco negro poderia afetar a Terra? Em um episódio, um pequeno buraco negro aparece e começa a ficar maior, sugando tudo em seu caminho. Ele cresce tanto que engole tudo e envia pessoas e objetos para outro planeta, onde alienígenas os recebem. Por mais louco que pareça, a ideia de um buraco negro perto da Terra não é totalmente impossível. Os cientistas de fato encontraram um não muito longe de nós. E então, se um buraco negro realmente aparecesse no futuro, poderíamos sobreviver? É um pensamento assustador, mas os Simpsons têm esse hábito de prever coisas que podem realmente acontecer. Assim como a ideia de buracos negros invadindo nosso planeta parece inacreditável, a previsão de humanos viajando para outro planeta também é difícil de acreditar. Colonização de Marte. E se disséssemos a você que os Simpsons previu o impulso da humanidade em colonizar Marte muito antes de Elon Musk sequer pensar no planeta vermelho? O programa sempre teve um talento para explorar ideias que parecem futuristas demais para serem verdade. E esta previsão não é exceção. Em um episódio fascinante, Lisa Simpson é selecionada para viajar para Marte e ajudar a construir um habitat lá. No verdadeiro estilo da família Simpson, Marge decide que não vai deixar sua filha ir sozinha. Logo, toda a família está se inscrevendo para a missão. O plano é enviar humanos para Marte antes de 2026. Claro que as coisas não saem como planejado. A missão da família para Marte é adiada e eles acabam chegando em 2051. Como se isso não bastasse, Lisa então anuncia que quer ir para Vênus,
o que apenas adiciona outra camada de comédia a toda a situação. Embora o episódio seja claramente pensado apenas como uma diversão, o fato de os Simpsons ter previsto um passo tão grande na exploração espacial é nada menos que incrível. É um daqueles raros momentos em que as linhas entre a comédia e a realidade começam a se confundir, nos fazendo imaginar quais outras previsões o programa pode ter acertado. A série nos surpreendeu com suas previsões sobre o futuro, mas também já explorou ideias mais sombrias, como o fim do mundo. Fim do mundo. Todos nós já brincamos sobre o fim do mundo, mas os Simpsons levou isso a um novo patamar com uma previsão que é difícil de ignorar. A série sempre foi conhecida por prever tudo, desde tendências tecnológicas até distúrbios políticos, mas também já se aventurou no reino das profecias apocalípticas. Em um episódio, Homer Simpson prevê o fim do mundo com base em uma profecia do livro do Apocalipse que diz que, pouco antes do arrebatamento, as estrelas cairão na Terra. Homer mal pode esperar pelo grande dia e compartilha sua empolgação com sua família e amigos. No entanto, quando o dia chega, ele fica desapontado porque nada acontece. Porém, em uma reviravolta surpreendente, depois que o mundo finalmente acaba, Homer se vê enviado para o céu. O episódio propõe uma reflexão interessante. Será que o mundo poderia realmente acabar a qualquer momento, sem nenhum aviso? É uma ideia sombria e fascinante que os Simpsons conseguiu explorar com seu estilo hilário. Mas espere, esta é apenas mais uma das muitas previsões malucas que os Simpsons têm feito ao longo dos anos. E há mais algumas que vão deixar você sem palavras. Desastre ambiental. De momentos engraçados a previsões malucas, os Simpsons sempre nos manteve entretidos. Mas você sabia que uma de suas histórias mais inacreditáveis pode, na verdade, ser um aviso sobre o futuro de nosso planeta? Essa previsão, na verdade, vem do filme Os Simpsons, de 2007, que, como muitos episódios do programa, abordou algumas ideias bem estranhas. A questão é, algumas dessas ideias podem muito bem ser previsões de eventos que podem acontecer no futuro. Um exemplo que realmente se destaca é o tema central do filme: um enorme desastre ambiental. É um cenário bem maluco, mas honestamente, é algo que poderia sem dúvida acontecer de alguma forma. No filme, Homer piora muito as coisas ao despejar dejetos de porco no lago já poluído de Springfield, o que causa um desastre ambiental. Para controlar o caos, o governo coloca a cidade em quarentena, cercando-a com uma cúpula de vidro gigante. Embora a parte da cúpula seja claramente exagerada e pouco realista, a crise ambiental que se segue não parece tão inacreditável. A visão do filme sobre o desastre pode ser extrema, mas a mensagem por trás dela é algo sobre o qual realmente precisamos pensar. Hoje todos sabemos que o aquecimento global é real e que é um grande problema causado principalmente por ações humanas. As empresas continuam agindo de forma imprudente, colocando os lucros acima de tudo, o que só piora as coisas. Este é um problema sério e é algo que pode afetar seriamente o nosso futuro, a menos que comecemos a fazer algumas mudanças reais. Esta não foi a única vez que os Simpsons previu algo misterioso. Há também o episódio que chamou muita atenção por supostamente prever a trágica morte de Kobe Bryant. Vespas assassinas. E se disséssemos que os Simpsons previu vários eventos estranhos, como vespas assassinas, um acidente de helicóptero e até mesmo o resultado de um Super Bowl? A questão sobre as vespas assassinas é que, embora tenham causado confusão em 2020, elas foram vistas antes no estado americano de Washington, em 2019. E por mais assustador que seu nome pareça, elas não são tão perigosas para os humanos quanto parece. Seu nome assustador se deve principalmente ao seu tamanho. Mas fica ainda mais interessante. O episódio de Os Simpsons com as vespas não foi a única previsão que chamou atenção. Há também uma previsão sobre a trágica morte de Kobe Bryant em uma cena com um acidente de helicóptero. Mas acontece que helicópteros aparecem em muitos programas e filmes, então isso é apenas uma coincidência, não uma previsão misteriosa. Por fim, vamos falar sobre a previsão do Super Bowl. Um episódio de Os Simpsons de 1990 teria previsto que o San Francisco 49ers venceria o Super Bowl de 2020. Mas aí vai o spoiler. Eles não ganharam.
A equipe de São Francisco perdeu para o Kansas City Chiefs. E aqui está a parte divertida. Já que a animação leva tempo para ficar pronta e ir ao ar, o episódio estava na verdade prevendo o Super Bowl 33 em 1999, que foi entre os Denver Broncos e o Atlanta Falcons. A previsão do time de São Francisco foi apenas uma piada aleatória, porque eles tinham que escolher as cores de um time antes de saber quem realmente estaria no jogo. Então essa não foi uma previsão de verdade. Apocalipse zumbi. Por fim, vamos agitar as coisas com uma das previsões mais loucas de Os Simpsons, um apocalipse zumbi. Em um episódio, uma lanchonete serve um hambúrguer que transforma as pessoas em criaturas semelhantes a zumbis. O apocalipse começa quando um repórter tem a honra de experimentar o delicioso hambúrguer primeiro. É claro que apenas a família Simpson evita a zumbificação, enquanto o resto da cidade mergulha no caos total. A série faz disso uma piada, mas sejamos realistas. Um surto de zumbis na vida real pode se transformar em uma crise global. Vamos torcer para que essa previsão continue no mundo da ficção. Obrigado por assistir e até a próxima.